Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é pra esse vídeo chegar aí mais vascaínos no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vamos falar dessa bizarrice que essa gestão fez hoje. Anunciaram aí a venda do garoto da base, do Arthur Salles, por 15 milhões de reais. Isso deixou todos os vascaínos aí nas redes sociais em alvoroço. Por quê? Porque um jovem talento, uma jovem promessa que vinha se destacando na base, um jogador que só jogou 10 jogos pelo profissional, das poucas vezes que teve em campo, foi um jogador diferenciado. E aí o ódio, a raiva do vascaíno, além da bizarrice do valor que venderam o garoto, 80% do passe por 15 milhões de reais, para ficar com 20%, para jogar na segunda divisão do futebol da Bélgica. Além disso, o Vasco, que está encarando uma situação dificílima no Campeonato Brasileiro da Série B, sofre por não ter jogadores. A torcida já tem pegado no pé dessa gestão do senhor Alexandre Pássaro, que já deveria ter sido demitido, de toda a merda e mazela que fizeram no departamento de futebol, que não tem um VP, que não tem uma liderança, que a gente vê um time com 15% de possibilidade de subir para a Série A, 15% de possibilidade. E aí, a janela que fechou ontem, e o Vasco, ao invés de contratar jogadores defensivos, um lateral, um zagueiro, um volante, eu até elogiei a possibilidade de ter trazido um jogador interessante, esse jogador que veio do Equador, que é o John, né? Porque parece que ele faz o lado esquerdo, ele joga de lateral, ele joga de volante, ele joga de atacante pelo lado esquerdo, de velocidade, enfim. Eu resolvi não criticar, para depois não ficarem falando que a gente está colocando o ranço político na frente da crítica. Então vou deixar o cara chegar, jogar para ver se presta. E aí hoje manda uma pancada dessa na cabeça do torcedor vascaíno. Dispensa um dos melhores jogadores aí, uma das revelações da base, por um preço de, assim, por ninharia. Vamos lá, Vasco vende a joia, a matéria que saiu agora no GE. Vende a joia Arthur Salles para o Lommel SK, clube belga que pertence ao Grupo City, né? Aí tá aí a parceria com o Grupo City, né? Já foi o Thales, agora vai um moleque aí quase que de graça. Belgas pagam 3 milhões de dólares, 15,4 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jovem de 19 anos. Um dia após anunciar a contratação do atacante John Sanches, o Vasco negociou outro jogador da posição, a joia Arthur Salles, de 19 anos. O jogador, que assinara contrato válido por 5 temporadas, foi vendido para o Lommel SK da Bélgica e que pertence ao Grupo City. A transação foi fechada em 3 milhões de dólares, 15,4 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. O clube de São Januário preserva os 20% do jogador. Arthur viaja para a Bélgica de imediato. O Lommel SK foi porta de entrada para o Caio Roque e Vinícius Souza, ambos formados pelo Flamengo. Vale lembrar que o Vasco negociou Thales Magno em maio com o New York City, também pertencente ao Grupo City. Tá aí então sobre o Arthur Salles, Arthur Salles que deixa o clube com 10 jogos como profissional, 5 pela Série B, 4 pelo Carioca e 1 pela Copa do Brasil. Em junho, o Vasco recusou proposta de 8 milhões do Chipre, feito pelo Chifre, né? Chipre. Artilheiro da equipe sub-20 na temporada. Arthur não marcou gols pela equipe profissional, mas deu linda assistência para o Morato empatar 1-1 com o Náutico. Tá aí então o Arthur Salles, um garoto com um potencial imenso e uma gestão que falou que ia fazer tudo diferente no Vasco, mas tem feito absolutamente tudo igual ao que vinha acontecendo em outras gestões. Vendas aí na calada da noite, né? Um departamento de futebol largado às traças, jogadores aí limitadíssimos contratados
como aposta por esse Alexandre Pássaro e o VP de futebol Carlos Leite, que trouxe 10, agora 11 jogadores, e dessas contratações você tira o Vanderlei titular e uns 2, 3 para compor o elenco, o resto foi tudo por água abaixo, principalmente volantes, que o Vasco não tem, né? Seu Michel, que veio passear no Rio de Janeiro e aí tá aí recebendo salário e não vai jogar, tá fazendo tratamento no joelho, mas o seu Rômulo, que é um jogador lento, é um jogador, eu falo que é um ex-jogador em atividade, a enconha do Marquinhos Gabriel, um time cheio de déficit, um time precisando de jogadores para aumentar o percentual de possibilidade, porque olha o tanto que o Vasco vai ter que remar. Mesmo que ganhe do Brasil de Pelotas na sexta, eu falei no vídeo ontem que era quinta, mas é na sexta-feira, mesmo que ganhe, o Vasco ainda vai ficar muito longe, porque tem vários times na frente dele ainda para entrar no G4. E aí, você vê um time precisando de jogadores de qualidade, precisando de bons jogadores, e ele pega os que dão certo, como fez com o Marcelo Alves e mandou embora, como deixou o Benítez embora, agora deixa aí o Arthur Salles, ou vende o Arthur Salles a preço de banana, deixando o torcedor do Vasco extremamente irritado nas redes sociais. Lembrar que a gente também perdeu o Natan na gestão passada, que nem chegou a jogar no profissional, todo mundo queria ver o Natan jogando no time profissional do Vasco, também uma jovem promessa que foi para o Boa Vista em Portugal, tanto que se firmou que o time lá do Boa Vista resolveu comprar o jogador, parece que já acertou aí o restante que tinha que acertar com essa gestão fake, e agora vai o Arthur Salles para o futebol belga, e o que o Vascaíno vai ter aí para o resto ou para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque já tem muitos iludidos aí achando que esse time, porque ganhou da Ponte Preta, agora resolveu os problemas no Vasco. Problemas defensivos são o mesmo, o Castan não é confiável, por mais que ele seja o menos pior da zaga, ele não é confiável por causa da lesão, uma sequência maior vai fazer voltar de novo Ricardo Graça, Hernando, Miranda, então a gente não tem um bom zagueiro, deveria ter focado em contratar um bom zagueiro, ou dois pelo menos, né, para chegar e ser titular. Não adianta contratar jogador refúgio ou aposta para chegar e brigar por posição com garotos da base. Precisamos de um volante, né? Embora o Caio Lopes tenha se destacado, é um jovem, vai oscilar, não adianta colocar nele a pressão de ter que ser ali, ou carregar esse time no colo para subir para a primeira divisão. Um volante, um lateral esquerdo, zagueiros, e o que o Vasco faz? Dispensa jogadores, e isso é porque fala que as contas estão sendo pagas, tá equilibrado, tá vendendo. Isso aí é para os emocionados que ficaram falando em salários pagos no início da gestão. Menos de 40 dias, 2 salários pagos. Mas com que dinheiro? Dinheiro emprestado. Deve estar vendendo para pagar dinheiro emprestado. Como o Jorge Salgado falou aí, que era para pagar, a prioridade era pagar empréstimos feitos por pessoas físicas, por mútuo, então uma grana que deve vir para pagar ali o seu zero tax, né? Para pagar a galera ali que emprestou grana pro Vasco, enfim. E o Vasco definhando numa Série B com um risco muito sério, 15% só de possibilidade de subir, com um risco muito sério de repetir uma segunda divisão em um cenário caótico, a base abandonada, passando por sérios problemas. Tenho recebido várias denúncias com relação à base do Vasco da Gama, e a gente passando por grandes problemas, tanto na base, quanto no profissional, quanto na gestão, e agora dispensando jogadores, fazendo limpa ali, para a gente poder entregar um Vasco derrotado, detonado e destruído na mão de um próximo gestor. Talvez tudo faça parte de um grande plano para poder tentar vender um Vasco falido para empresas de pessoas ligadas a pessoas que estão dentro dessa gestão. Vamos ficar de olho, até porque o Arthur Salles tinha uma multa caríssima. O contrato dele, se eu não me engano, ia até 2024, era 25. Depois eu vou apurar mais informações, porque saiu tudo agora. E aí a gente perde uma joia e mais. A gente perde dinheiro com uma gestão que vem trazer mais do mesmo. Diziam que iam valorizar a nossa base, não iam vender da forma errada. A parte que eu vi, o seu Luiz Melo, que é aí o CEO flamenguista que cuida do Vasco, é que eles não iam aceitar qualquer valor para as coisas no Vasco, porque eles estavam
precificando o Vasco, que agora o Vasco ia ter um valor do tamanho da sua marca e vende uma joia do tamanho do Arthur Salles por míseros 15 milhões de reais. Um dinheiro que vai ser pulverizado nas contas do Vasco da Gama para pagar empréstimo. Deixa sua mensagem, deixa seu comentário. Mais uma cagada dessa gestão. Fique com Deus. Ah, deixa só um detalhe. O Vasco precisa vender. Isso aí eu nunca neguei. Que venda o André, que venda o Bruno Gomes. O Vasco precisa vender. Mas que venda com um valor justo. Não entregue de graça como fez aí com o Arthur Salles. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.